iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, a TV da família Douradense que você já conhece. E novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Casselon. Doutora, é sempre um prazer estar aqui com você, mostrar a sua clínica. Aqui tem vários ambientes lindos, que é um verdadeiro espaço terapêutico, né? E eu gostaria de te dar as boas-vindas mais uma vez. Obrigada, o prazer é meu, obrigada pela oportunidade, não deixa de ser uma divulgação. Obrigada e espero que seja útil para as pessoas. É verdade, doutora, a gente tem recebido muitos comentários, né, de pessoas que a gente encontra na rua. Encontrei um professor que dá aula na Unigran, ele... E fazia já um tempo que eu não o via, né? Eu falei, nossa, estava com uma saudade de você. Ele falou, mas de você eu não sabe, porque eu te vejo todos os dias na TV. Ah, que legal. E aí ele comentou do programa, ele é professor de enfermagem na Unigran. Bom, então o programa, graças a Deus, tem alcançado o objetivo a que ele se propõe, né? De levar até as pessoas informações. E no nosso caso aqui, né, na sua clínica, sobre neuropsiquiatria. O assunto que vamos abordar hoje é tremor. Você já teve aquele sintoma de repente você sentir um mal-estar súbito e começar a tremer? Ou receber uma notícia indesejável e também sentir esse tipo de tremor? E a doutora Elizabeth vai explicar pra gente o porquê que as pessoas tremem, né, doutora? Isso. Então, o tremor, é isso que você está dizendo, né, já pegando a tua fala, o tremor ele é muitas vezes um fenômeno fisiológico. E fisiológico significa normal. Então, dizem, eu lembro que eu tinha um professor de neurologia, ele falava, na realidade todo mundo treme. Você não vê porque é muito, muito, muito fininho. Mas geralmente se você vai realizar um movimento de precisão, eu vou colocar uma agulha na linha, na agulha, né? Então a gente treme. Então tremer até certo ponto é normal. E também é comum que as pessoas tremam quando elas estão muito ansiosas, né? Levaram um choque, uma surpresa, ou estão muito apreensivas com alguma coisa. É comum que a pessoa trema quando ela faz uma coisa que é hipoglicemia, né? Você começa a ficar com fome, você treme. É também comum tremer quando você tem febre, também é comum tremer quando você faz muito esforço físico, né? Então, às vezes, fadiga, por exemplo, você está muito cansado, correu muito, você fala, eu estou até trêmulo. Então, essas coisas a gente conhece e a gente sabe que são coisas, assim, comuns, né? E normais. Então, é o tremor fisiológico que se acentua nessas situações. Ansiedade, fome, né, hipoglicemia, estresse, medo, como eu falei, febre, agora movimentos de muita precisão, também. O tremor do frio, ele é um mecanismo de defesa, né, porque os abalos musculares vão gerar energia e vão gerar calor. Agora, esse é o tremor fisiológico. Agora, quando uma pessoa está tremendo muito, a gente tem sempre que prestar atenção também na medicação. Então, se não está tomando algum remédio que piora o tremor. Por exemplo, os remédios para asma, broncodilatadores, às vezes também corticoide, às vezes muitos remédios psiquiátricos, como por exemplo risperidona, lítio, vários outros neurolépticos, haloperidol, mas também remédios para tireoide, né, o hormônio da tireoide por Ant4, a levotiroxina pode causar tremor. Então, assim, uma das coisas que a gente tem sempre que checar se eu estou tremendo muito é a questão da medicação também. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva usar esses remédios. Pelo contrário, cada remédio tem a sua indicação, não é? Mas se a pessoa estiver tremendo, ela tem que abordar com o médico, etc., e ver se a causa não pode estar sendo um desses medicamentos também. E pode ser também um caso de família, doutora? De repente, uma coisa assim hereditária? Aí você está falando de uma coisa bem comum, que é o tremor essencial, né? Então, o que a gente chama de tremor essencial, ele nem sempre é familiar, ele pode ser também esporádico e ele pode ser também senil, ser um tremor da idade, mas o tremor essencial muitas vezes é familiar, então ele corre em famílias. Como que é o tremor essencial? Ele é uma doença autossômica dominante, ou seja, se você tem, como minha mãe, a chance de eu, como sua filha, ter é de 50%,
Nossa, mas ele tem uma grande. coisa que é a penetrância variável, quer dizer, eu posso herdar, a chance de eu herdar o gene é de 50%, mas a chance de eu expressar a doença e a gravidade com a qual eu vou expressar a doença pode variar. Então eu posso ter gravidades diferentes em filhos diferentes. E além disso existe um outro fator que é um fenômeno eu sempre esqueço esse nome, mas é o fenômeno que faz com que você tenha o tremor, conforme vão passando as gerações, você vai tendo tremor em idades cada vez mais precoces. Então, existem doenças que têm essa característica. A doença de Huntington é assim, e aí o tremor essencial também é assim. Ou seja, você tem o avô começou a tremer com 60 anos, o pai começou a tremer com 40, o filho começou a tremer com 20. Né? Então, assim, a doença ela vai se tornando, às vezes, mais severa e de início mais precoce, conforme vai passando de geração em geração. Isso pode acontecer também com tremor essencial. Agora, como é que eu diferencio se é tremor essencial ou se é um tremor fisiológico? Basicamente, pela intensidade. Porque eu vou me incomodar com o tremor e eu vou procurar um médico por causa do tremor quando aquilo estiver atrapalhando a minha vida. No caso do tremor essencial, ele geralmente é um tremor postural, ou seja, quando eu coloco o meu membro contra a gravidade. Então, se eu estou descansando, aqui minha mão está descansando, não tá, meu braço, musculatura está relaxada, então eu não tremo. Agora, se eu coloco o meu braço contra a gravidade, eu tenho que contrair alguns músculos para manter essa posição. Então, aí geralmente a pessoa treme. E quando a gente faz a gente usa o teste, né, na neurologia, o teste index-nariz, mas é o tremor de ação que a gente chama. Então, o tremor essencial geralmente é um tremor postural e é um tremor de ação. Então, isso significa que ele piora quando eu executo movimentos. Que movimentos? E aí é onde ele pode atrapalhar. Por exemplo, eu vou beber, eu começo a tremer muito quando eu vou beber. Eu vou apertar a garrafa ali de café, então eu tremo muito. Eu vou colocar a comida na minha boca. Ou a gente tem um teste na neurologia que a gente usa, que é um teste do desenho da espiral. Então o médico desenha a espiral e o paciente ele vai desenhar a espiral, ela vai sair toda trêmula. Então é uma doença que a gente considera benigna porque a gente não entende que seja uma doença neurodegenerativa, embora isso esteja ainda em pesquisa. Mas parece não ser uma doença neurodegenerativa, é uma doença que não tem as outras complicações da doença de Parkinson. Então geralmente o paciente procura porque ele fala, eu estou tremendo muito, eu não sei se eu tenho Parkinson ou tremor essencial. Então geralmente é uma doença que a gente fala calmo, fique tranquilo, é um tremor benigno, não vai acontecer depois prejuízo de equilíbrio, de marcha, de prejuízo cognitivo, mas no fundo pode atrapalhar a vida da pessoa sim, né? Então, repetindo, ele geralmente é de família. Ele pode acontecer iniciando em gerações, conforme vai passando a geração, vai se iniciando em idades cada vez mais precoces. Ele é um tremor de postura, quando eu estou contra a gravidade, e é um tremor quando eu executo movimentos, tremor de ação. Ele geralmente é um tremor fino de ser assim, movimento fininho, pequenininho, mas ele pode também se tornar um tremor grosseiro, tá? Ele pode atrapalhar muito a vida da pessoa, sim. E ele tem uma característica engraçada que a gente tem que ter cuidado como médico para falar, que é porque ele melhora quando bebe álcool. Então, às vezes eu peço, quando eu fico na dúvida, eu peço para o paciente beber álcool e ver se melhora ou não. Ou, claro, a gente pergunta, quando você bebe, melhora o seu tremor? E aí fala, então bebe um dia para ver se você melhora. E aí eu ia falar, nossa, eu fui numa doutora que me mandou beber, que doutora é essa, né? Não é que a gente quer que a pessoa beba ou tá recomendando isso como terapia. Isso é um teste para ajudar a fazer o diagnóstico. Então a gente sabe que o tremor essencial, na maioria das vezes, melhora com álcool. Então um cálice de vinho, a pessoa para de tremer. O problema é que quando o efeito do álcool passa, pode ser até que o tremor fique pior. Então assim, realmente não é uma estratégia terapêutica. Né? E até, doutora, mas como teste. Até interrompendo você, tem situações que a pessoa fala que vai tomar um pouquinho de uma bebida alcoólica para relaxar, né? Porque às vezes ela está tensa e tal, está tremendo, então faz todo sentido. Isso, o tremor fisiológico, normal, né? Ele piora com a ansiedade e o álcool reduz a ansiedade, então melhora. E quando é o tremor essencial, então a gente poderia até dizer que o tremor essencial seria uma acentuação anormal do tremor fisiológico, né? O tremor essencial melhora com álcool. Por exemplo, o tremor do Parkinson não melhora com álcool,
né? Talvez até melhore minimamente, porque a pessoa ficou menos ansiosa, mas não tem a melhora, que é uma abolição quase completa, que tem no tremor essencial. Uhum. Doutora, agora você explicando sobre isso, eu lembro que, vou falar de mim, né? Já houve vezes que eu estou assim concentrada no meu trabalho e meu olho treme, só um olho, ou às vezes a boca, ou já houve vezes de alguma parte do corpo também tremer, só aquele local. O que leva a isso? A gente tem que diferenciar, uma coisa é tremor, outra coisa é fasciculação. Isso daqui que você está falando a gente chama de mioclonia palpebral. Geralmente é cansaço e às vezes ansiedade. Na neurologia não tem valor patológico, ou seja, a gente não classifica isso como doença, a não ser que seja associado a outras coisas, né? Fasciculações no rosto, vamos supor, se começar mais acentuado, existe uma doença que chama espasmo hemifacial, que a gente trata com toxina botulínica, que pode ser causada por uma compressão do nervo facial ou muitas vezes tem um caráter idiopático, assim, que a gente não sabe por quê. Mas essas coisas não entram dentro do tema tremor, vamos dizer assim. Não, é interessante você falar, né? Então a mioclonia palpebral, que muita gente tem, o olho fica meio trêmulo, a gente não atribui valor patológico para isso. O espasmo hemifacial a gente trata e a gente tem que investigar, inclusive com ressonância, para ver se não está tendo compressão do nervo facial na saída dele no tronco encefálico. E existe também a hipocalcemia, se a pessoa tem alguma doença com perda de cálcio, onde o cálcio no sangue fica muito baixo, isso pode causar também essas contrações. E aí existe uma outra coisa que são as fasciculações. Então as fasciculações é quando a carne fica pulando. No tremor você tem um movimento visível dos membros, então o meu dedo está mexendo, a minha mão está mexendo, o meu braço está mexendo. Na fasciculação, o meu braço não está mexendo, mas a carne do braço está pulando, a carne do ombro está pulando. As fasciculações, na grande maioria das vezes, são normais, são fisiológicas, elas acontecem também quando a pessoa fez muita atividade física, mas elas podem estar envolvidas com doenças neurológicas, mas aí exige que o neurologista veja. Então, por exemplo, fasciculação pode ser um sinal de esclerose lateral amiotrófica, pode ser um sinal de polineuropatia, pode ser um sinal de miopatia, mas aí já é elas já vão ter que estar sendo acompanhadas de outras coisas. Tá certo, doutora. E quando o tremor é uma causa assim, uma consequência da idade? Então, geralmente o tremor senil, que é o que a gente chama, ele é parte, a gente entende como sendo o tremor essencial. O tremor, o que fala assim, o tremor da idade, geralmente é o tremor essencial. Posso mudar um pouquinho a pergunta? E desculpa te interromper. Ou seja, as pessoas idosas, a maioria tem esse problema de tremor? Não. O tremor não é uma coisa normal da idade ou associada à idade ou está tremendo porque está idoso, não. É que o tremor essencial, muitas vezes ele pode começar, ele tem 2 picos de incidência, ou ele é na infância e na adolescência, ou ele é mais para a idade mais avançada, mais idoso. Mas aí é o que eu falei, que ele tem essa característica de ir aparecendo de geração em geração em idades cada vez mais precoces. Na realidade ele pode aparecer em qualquer idade, eu posso começar a tremer com 40, com 30, com 50, etc. Esse tremor, então, do idoso, a gente precisa ser investigado, então a gente precisa ver se é hipertireoidismo, uma função aumentada da tireoide, se é algum medicamento, e existem outras causas de tremor, existe o tremor distônico, o tremor cerebelar, o tremor rubral, então por isso que o médico tem que avaliar, precisa ver se não é alguma medicação, né? Então, o final é assim, se você treme e se o teu tremor te preocupa, procure um médico e esse médico tem que ser o neurologista, tá? E o neurologista tem que conversar com você em detalhes, tem que fazer um exame neurológico em detalhes e tem que colher exames de sangue, tá bem? É sempre bom procurar um profissional, né, adequado para cada tipo de situação, né, doutora? Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta e vamos saber quais os tipos de tratamento para o tremor essencial. Meu nome é Suziane Beni, sou formada no curso de gastronomia pela Unigran e pude abrir o meu próprio negócio. Isso daqui é a realização de um sonho. A gastronomia me dá muita alegria, né? Você cozinhar, e agora eu fui para a parte dos doces, né? Eu já me senti preparada para o mercado de trabalho.
Vestibular Unigran 2019. www.vestibularunigran.com.br. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre o tremor. A doutora vai explicar para a gente agora também sobre o tremor proveniente do mal de Parkinson, né, doutora? Como que a pessoa pode diferenciar essa situação? Então, tem muitos pacientes que me procuram com essa dúvida, né? Eles chegam no consultório e tem medo de ter a doença de Parkinson e eles saem felizes quando eu falo, não tem a doença de Parkinson, você tem o tremor essencial. De fato, é melhor ter tremor essencial do que ter a doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson envolve outras complicações que o tremor essencial não tem. Então, por exemplo, a doença de Parkinson, ela vai se caracterizar por um padrão de rigidez, então é um corpo mais duro. A pessoa sente essa rigidez, que pode se manifestar até como dor no braço, dor no ombro. A pessoa vai ter uma lentificação dos movimentos, então os movimentos são mais lentos, o andar é mais lento. Ela vai ter, eu falei, a dor no ombro, pode ter tremor, mas aí eu vou mostrar que o tremor também é diferente. O paciente com Parkinson tem uma coisa que a gente chama de hipomimia, então o rosto dele parece que é menos expressivo. A voz, a qualidade da voz é uma voz que tem menos volume, é uma voz mais sumida e muitas vezes que a gente não entende direito, porque ele pode ter um fenômeno que é de festinação, que a voz dele, que a fala vai se acelerando. O paciente pode ter problemas de equilíbrio com quedas frequentes ou dificuldade, por exemplo, se ele está andando reto e ele vai se virar, nisso que ele vai se virar ele pode ter uma perda de equilíbrio. Então envolve várias coisas. O paciente com Parkinson pode ter vários tipos de problema de sono, várias diferentes formas de dor, obstipação, que é o intestino muito preso. Ele pode ter, muitas vezes ele tem depressão, ele pode ter hiposmia, que é uma perda do senso olfatório, né, da qualidade de sentir cheiro. Então, é uma doença que vai englobar várias outras coisas, não apenas a parte motora. E o tremor essencial, ele é mais ou menos limitado às questões motoras. Então, se eu vou examinar um paciente para ver se ele tem a doença de Parkinson, a primeira parte que eu tenho que fazer é ver, né, será que é Parkinson ou será que é tremor essencial? Estou respondendo sua pergunta. Primeira coisa que eu vou ver é se ele tem os outros sintomas do Parkinson, que é o que eu falei, que é o rigor, a lentificação dos movimentos, a dificuldade de equilíbrio. 70% a 80% dos pacientes com Parkinson iniciam os sintomas com o tremor, mas existe uma parte que não. Então a gente tem que saber que Parkinson também nem sempre treme. Existem pacientes com Parkinson que só têm a rigidez e a dificuldade na execução dos movimentos, né? A dificuldade e a lentificação. Então, essa observação é importante, porque às vezes a pessoa fica com muito tempo com diagnóstico de depressão, porque ele está parado, parece que ele não se movimenta direito, ele tem dor no corpo, e quando você vai examinar com mais cuidado, você vê que o paciente na realidade tem sim doença de Parkinson, mas não é um Parkinson tremor dominante, ele é um parkinsonismo, que a gente chama parkinsonismo do tipo rígido acinético. Inclusive, outro detalhe é também dizer que a doença de Parkinson ela é uma forma de parkinsonismo. Existem outras doenças que podem apresentar esse quadro de rigidez, lentificação e tremor típicos do Parkinson, mas que não são a doença de Parkinson propriamente dita, mas que têm outras razões. Por exemplo, medicação, por exemplo, outras doenças neurodegenerativas. Mas voltando à questão, então eu quero saber se o paciente tem tremor essencial ou se ele tem doença de Parkinson. Então eu vou examinar, vou ver se ele tem outros sintomas de Parkinson e aí eu vou olhar com mais cuidado esse tremor. O tremor do Parkinson, ele é um tremor de repouso, é quando o membro está em repouso. E aí ele é do tipo pronação, supinação, é do tipo rodar
búrica, né, ou contar dinheiro, que o paciente fica mais assim. Então, esse seria o típico. Ele é um tremor que melhora quando o paciente está em ação. Então, se ele vai pegar a xícara, naquele teste da xícara, ou de fazer o desenho da espiral, ou de colocar a água no copo, ou de colocar o dedo no nariz, o tremor em si melhora no Parkinson, enquanto que no caso do tremor essencial, ele piora. O tremor do Parkinson, ele é notadamente assimétrico ou até mesmo unilateral. Então pode ser que ele acometa só um lado do corpo, ou se ele acometer os dois, tem um lado que é nitidamente mais acometido que o outro, enquanto que o tremor essencial geralmente é simétrico. Então assim, tremor essencial é simétrico, tremor parkinsoniano é assimétrico ou unilateral. Tremor essencial é postural ou de ação, tremor parkinsoniano é mais de repouso, melhora com a ação. Tremor essencial pode ter diferentes frequências, pode ser bem fininho, mas pode ser mais grosso, mas geralmente a oscilação do braço é mais nesse movimento, flexão e extensão da mão, e o tremor parkinsoniano ele vai ser mais esse de contar dinheiro. Tremor essencial vai dar pode dar tremor vocal, tremor sim, tremor tipo não, esse é o essencial. O parkinsoniano vai dar mais um tremor no queixo, né? Mas ele não dá tanto esse tremor tipo sim ou não é tão comum. E aí você vai juntando as coisas. Tremor essencial melhora com álcool, que eu falei no bloco anterior. O tremor parkinsoniano melhora com levodopa, então a gente faz o teste de levodopa para ver se melhora. Então são questões assim bem específicas. Eu não recomendo ninguém a se autodiagnosticar agora aqui com esse vídeo. Eu recomendo a procurar um neurologista que tem que fazer toda a avaliação correta, né? E para poder realmente diferenciar, mesmo porque a pessoa pode ter os dois. Então eu posso ter tremor essencial e doença de Parkinson. E, doutora, então assim, realmente precisa de uma avaliação especializada. E existe tratamento para esses dois tipos de tremor? Sim. Para o Parkinson existe tratamento com a medicação, que são vários medicamentos, tá? O mais eficaz ainda é o levodopa, que é o mais antigo, mas ainda é o mais eficaz. E o tremor essencial a gente trata também, não vou ficar falando aqui nome de remédio, mas existe tratamento para o tremor essencial também, sim, com uma outra classe de medicação. Tá? Certo. Então, quando a gente vê uma pessoa, quando você estava falando, né, do movimento que a pessoa que tem o Parkinson faz, a gente percebe de cara, assim, uma expressão mais popular, de que realmente a pessoa tem esse transtorno, né? Agora, eu fico pensando, dá a impressão que é um transtorno que a pessoa vai ter para sempre, mas não é, né? Então, existe tratamento. Quando a gente fala em tratamento, a gente não está falando em cura. Tá? Então a gente está falando de controle dos sintomas. Inclusive quando Não tem cura, então? Não tem cura. Então quando os sintomas são refratários à medicação, quer dizer, eu tentei um remédio, aí eu tentei outro, aí eu tentei uma combinação de 2 medicamentos, fui aumentando a dose, etc. Não tem tratamento, aí são os casos raros onde se recomendam neurocirurgia, procedimentos neurocirúrgicos, que são, no caso do tremor essencial, a talamotomia, você corta o núcleo intermédio ventral, ou ventral intermédio, que é um núcleo dentro do tálamo, e o tálamo é uma estrutura de formato oval que está bem no centro da cabeça. Então isso pode acontecer, você pode queimar aquela estrutura, e aí é como se você, não é que você tira um pedaço, mas você queima aquela estrutura, ou você pode fazer o que a gente chama de estimulação cerebral profunda, que é o que eles chamam marca-passo cerebral. Então a estimulação cerebral profunda, que tem para os dois, no tremor essencial você vai estimular o núcleo ventral intermédio, no Parkinson você vai estimular o núcleo subtalâmico ou o globo pálido interno. Só para falar desses procedimentos, porque eles têm tanto vavavum, esses procedimentos não curam. Então, se o aparelho quebrar, se a coisa falhar, vai voltar tudo de novo, tá? Eles têm a vantagem em relação ao procedimento cirúrgico que eles são reversíveis, quer dizer, eu posso tirar o aparelho e cessar aquela estimulação. Na realidade, eles são chamados de estimulação, mas o que acontece é o seguinte, eu coloco um fiozinho milimétrico lá naquela estrutura e eu fico dando um choquezinho naquela estrutura que obviamente não dói, o paciente não sente, mas é um jeito de cancelar a ação dessa estrutura. Na realidade eu ponho aquela estrutura meio que para dormir. E essa batidinha, esses choquezinhos elétricos, vamos dizer assim, eles são comandados por um aparelho que fica geralmente aqui no subcutâneo. Ele é um aparelhinho assim como se fosse um relógio,
ele é colocado no plano subcutâneo, então ele é visível de fora, como se fosse uma pequena elevação aqui. Certo. E esse aparelho, o próprio paciente consegue, através de um controle, ligar e desligar. Então, geralmente, ele pode, por exemplo, desligar para dormir, né? E o médico, então ele vai ao médico a cada 3 meses e o médico consegue controlar também a distância, usando o computador e tal, ele controla a velocidade, o pulso, a voltagem desse aparelho que fica dando então esses choquezinhos. Como todo procedimento neurocirúrgico pode ter as suas complicações, depende da experiência do local que está sendo feito, então não é bom fazer num lugar que faz um procedimento por ano, é bom fazer num lugar onde aquele procedimento é feito 2, 3 vezes por dia, né? E isso só vai acontecer nos grandes centros, nas grandes capitais. E ele, como eu falei, ele não cura, e no caso do Parkinson, o paciente também não para de tomar remédio. Ele toma uma dose menor e tem um resultado melhor, mas ele não para. Então, assim, só fazendo esse parênteses aqui em relação ao tremor. Então, o tremor, ele tem tratamento, mas ele não tem cura. E nos casos refratários, que não respondem à medicação, existe a possibilidade desse procedimento, que obviamente é caríssimo, mas parece que já está tendo pelo SUS, tal, tem uma coisa assim. Mas ele é um procedimento de exceção, ele não é a regra. Tá? Mas ele já mostra pra gente que o que eu falei no início, que o tremor essencial é tão benigno tal, quer dizer que às vezes ele não é tão benigno assim, ele pode atrapalhar bastante também. Embora não seja uma doença, a gente não considera que seja neurodegenerativo, a gente fala que é benigno, por quê? Porque é só o tremor, não tem mais nada. Não vai progredir. Mas não vai progredir, quer dizer, pode progredir, a intensidade do tremor pode progredir, mas ele não vai ter as outras coisas que, por exemplo, o Parkinson tem. Mas ele pode ter um lado meio ruim também, de prejudicar muitas pessoas, pode sim. Pode ser, né, doutora? Mas o nosso programa está chegando ao final, eu quero agradecer a doutora Elizabeth por sempre contribuir, viu, doutora? Muito obrigada. Obrigada. E eu espero que você aí de casa tenha gostado, tenha tirado as suas dúvidas. Então nós vamos ficando por aqui. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.